Olá pessoal, vou fazer o primeiro vídeo de filosofia do canal. Eu vou falar sobre o Santo Agostinho. Então vamos pro vídeo. Aurélio Augustinho, de Hipona, em latim, ele era conhecido como Aurelius Augustinus Hiponensis. Ficou conhecido universalmente como Santo Agostinho. E ele foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. E ele foi muito importante no desenvolvimento do cristianismo e criou várias obras importantes, né? Que depois eu vou mencionar mais pra frente no vídeo. Ele nasceu em Tagaste, na Numidia, norte da África, né? Lembrando, na moderna Souk Ahras, na atual Argélia. E ele nasceu no dia 13 de novembro de 354. Santo Agostinho, ele tinha como os pais Mônica de Hipona, que era uma mulher de origem berbere, e Patrício Aurélio, que era um pagão que se converteu ao cristianismo um pouco antes de morrer. Santo Agostinho, né, ele sempre foi um homem que gostou de estudar muito, né, desde criança. E ele, antes de se tornar cristão, né, ele não se sabe muito bem sobre a influência dele, mas ele teve muitas influências, né, e a própria mãe dele, né, queria que ele virasse cristão, se tornasse um cristão, né, acho que ele não queria. Ele estudou a Bíblia, estudou várias coisas, né, teve contato com Aristóteles, com Platão, Sócrates, que foram as influências, né, a própria mãe dele foi uma influência para ele. A própria mãe dele virou santa depois, né? Santa Mônica, né? Mônica de Hipona. Ele tinha dois irmãos, os Navigos, e uma irmã que não se sabe o nome, mas os historiadores preferiram, né? Convencionaram chamá-la de Perpétua de Hipona, a irmã dele, né? Ele se mudou, né? Rominiano, né? Ele teve um amigo com esse nome aí, Rominiano, que ele levou para Cartago. E aí ele conheceu uma mulher, foi estudar retórica, ele foi estudar várias coisas aí, e depois vai virar professor de retórica, criar uma escola, né? Ele é professor, mas ele estudou. E essa mulher aí, que eu não se perdeu o nome, não achei o nome quando fiz o vídeo, teve um filho chamado Deodato, né? Que dizem que era extremamente inteligente, que morreu com 19 anos, o menino. E ele também teve contato com o neoplatonismo, tudo mais, né? Com o Plotino, né? E ele ajudou, né, a criar umas primeiras, que foi uma das primeiras filosofia cristã, né? Que chamava patrística, né? Essa filosofia iniciada nos primeiros séculos da era cristã. Ele nasceu, como falei, no século IV, né? Ele vivia em concubinato, que era uma espécie de noivado, né? Final do Império Romano. A família dele, ele tinha ascendência latina, berbere e fenícia, né? Ele mesmo se considerava um púnico. E a família dele recebeu a cidadania romana 100 anos antes, com a atitude, mais ou menos 100 anos antes dele nascer, né? Com a atitude de Caracalla 212. Então, o Santo Agostinho, ele depois ele conheceu Santo Ambrósio, e aos 33 anos, em 387, né? Como falei, ele nasceu em 354, ou seja, 3 anos ele se converte ao cristianismo. E quando ele tinha 37 anos de idade, ele virou padre, né? Então, ele vai criar várias obras, né? Confissões, que ele vai contar a vida particular, a vida dele, né? Até se tornar cristão, com 33 anos. Depois ele vai fazer o livro, né? Uma obra chamada A Cidade de Deus, né? The Civitas Dei, né? Que ele fala que a igreja está no céu, né? Porque o mundo romano estava sendo destruído pelos
bárbaros, né, pelos vândalos que estavam destruindo, né, lá no norte da África, onde ele nasceu. E ele também que escreveu um livro chamado, né, Sobre a Doutrina Cristã, que é uma série de 4 livros, né, que ele escreveu. Então são as principais obras do Santo Agostinho, né? Então ele influenciou teologia, filosofia, sociologia, etc, né? O Santo Agostinho, ele influenciou muitas coisas. E o Santo Agostinho, como falei, né, ele antes de virar cristão, né, ele se encontrava, tinha o círculo de amizade deles, né? Isso que ele se sentia mal, né? Porque os amigos deles tinham relações com homens e mulheres, né? E ele sempre se sentia mal, né? De frequentar um lugar desse, né? Ter um círculo de amizade desse, né? Esse tipo de pessoas. E ele tinha uma oração que era assim: castidade e incontinência ainda não, né? Essa era a oração, né? Então ele se sentia mal, né? E talvez buscasse Deus, né? Já mostrando que ele quer ser cristão, né? E tem uma passagem que eu achei engraçada, uma anedota, que fala que ele estava numa praia lá e falava assim, né? Ele encontrou um menino colocando a água, ele fez um buraco na areia da praia, né? O menino. Ele perguntou: o que você está fazendo, menino? Colocando água na praia, né? Toda a água do mar nesse buraco aí na praia, né? Na areia da praia. E aí ele falou: mas isso é impossível. Aí a menina falou assim: e também é mais fácil colocar toda a água do mar nesse buraquinho aqui da areia do que você tentar entender ou descobrir lá o mistério da Santíssima Trindade. Aí dizem que o menino virou um anjo e sumiu na frente do Aurélio Agostinho, né? O Santo Agostinho, né? Essa anedota que eu achei engraçado, né? Queria compartilhar com vocês, né? Quando eu tava pesquisando essa história aí do Santo Agostinho, né? Ele estudou também gramática, né? Retórica, né? O filho dele viveu de 372, o Deodato, até 391, né? Quando veio a falecer. Uma das ideias dele era o do pecado original, né? A queda da humanidade. Ele também acreditava na predestinação, né? Que ele falava que todo ser humano estava condenado por causa de Adão e Eva, estaria condenado à ideia do pecado original, tudo mais, né? E ele criou, né? Ele foi muito importante, né? Tem até um filme que vocês podem procurar no YouTube, gratuito lá, que vocês podem ver sobre a vida do Santo Agostinho, né? Pesquisando sobre ele, eu acabei o encontrando sem querer, né? Esse filme. Foi batizado em Milão, né? E ele virou doutor da igreja, né? E santo, né? Em 1298, né? Muito tempo depois que ele morreu, né? Porque ele morreu em 430 de nossa era. 430 de nossa era, quando teve um ataque vândalo, né? Anaba, né? No norte da África também. Ele já tinha uns 75 anos e acabou vindo a ir pro além-vida, né? Vindo a óbito, né? Então, mas apesar disso, né? Anaba na Argélia, né? 28 de agosto de 430 de nossa era, né? Acabou sendo morto lá com o ataque dos vândalos. Então, apesar disso, ele teve muitas contribuições, né? E como eu falei, né? Ele criou a patrística, né? Que foi algo realmente que fundamental, né? Para filosofia cristã, né? Teologia cristã, né? Então, esse é o vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. E não deixe de se inscrever. Falou!